E se os remédios mais poderosos que a humanidade já conheceu não tivessem sido descobertos em laboratórios modernos, mas estivessem escritos em textos que têm milhares de anos? E se o que chamamos de medicina natural fosse, na verdade, medicina antiga, documentada, praticada e preservada por civilizações que entendiam o corpo humano de uma forma que estamos apenas começando a redescobrir? Há algo que acontece quando você lê os textos bíblicos, não apenas como escritura espiritual, mas como registro histórico de um conhecimento médico sofisticado. Você começa a perceber que os mesmos compostos que aparecem em pesquisas clínicas publicadas hoje eram usados com precisão cirúrgica por povos que não tinham microscópios, mas que tinham algo diferente. Tinham observação, tinham tempo, tinham gerações de resultado. Hoje vamos falar sobre 10 ervas que aparecem explicitamente nos textos bíblicos e que a ciência moderna estudou com seriedade. Cada uma tem uma história que começa nas Escrituras e termina em algum laboratório do século XX ou XXI. E o que essa história revela diz muito sobre o que sabemos, sobre o que esquecemos e sobre o que talvez valha a pena recuperar. Fique comigo porque a erva número 4 vai te surpreender de uma forma que provavelmente não vai sair da sua cabeça tão cedo. Uma planta que aparece nas Escrituras como metáfora de amargura máxima, de consequências terríveis, de profecia sombria, foi a fonte do remédio antiparasitário mais importante descoberto no século XX. E a erva número 1 tem um histórico de uso documentado, que vai desde a travessia do Egito no Êxodo até a cena da crucificação no livro de João, e que hoje se apresenta nos consultórios pneumologistas com compostos que a ciência levou milênios para nomear. Vamos começar. O hisopo aparece de uma forma que vai muito além de uma simples menção decorativa. No Salmo 51, Davi escreve: "Purifica-me com hisopo e serei limpo." Leia essa frase com cuidado. Em meio a uma das confissões mais pessoais e devastadoras da literatura bíblica, ele não pede purificação simbólica em termos genéricos. Ele nomeia uma erva específica como um instrumento da limpeza. No Êxodo, o hisopo é a erva escolhida para marcar as portas dos israelitas com sangue na noite da Páscoa. E no livro de João, quando Jesus está na cruz, uma esponja embebida em vinagre é levada até ele presa a um ramo de hisopo. 3 momentos radicalmente diferentes. Uma erva presente em todos eles. A ciência identificou nos brotos do hisopo 2 compostos chamados pinocanfona e isopinocanfona. Esses compostos demonstraram em pesquisas ação broncodilatadora documentada e atividade antimicrobiana confirmada contra múltiplos agentes patogênicos. A mesma erva usada em rituais de purificação por povos do Oriente Próximo há mais de 3.000 anos tem compostos que ajudam as vias aéreas a se abrirem e que combatem agentes infecciosos. Isso não é coincidência poética, é correspondência funcional. A lavanda não aparece pelo nome moderno nos textos canônicos hebraicos, mas sua presença no mundo bíblico está documentada de forma consistente. Ela fazia parte das tradições de cura do Oriente Médio Antigo e foi encontrada em preparações de mumificação egípcias. Os egípcios não eram supersticiosos na escolha dos compostos que usavam para preservação. Eles testavam, observavam, passavam conhecimento. O que a ciência moderna identificou na lavanda são 2 compostos principais: linalol e acetato de linalila. Em ensaios clínicos controlados, a simples inalação desses compostos produziu redução mensurável dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Múltiplos estudos randomizados controlados, o padrão mais rigoroso da pesquisa médica, confirmaram redução significativa de ansiedade generalizada em pacientes tratados com preparações de lavanda. A melhora na qualidade do sono foi igualmente documentada. Uma planta que aparecia em câmaras de preparação para a morte no Egito Antigo hoje aparece em estudos sobre saúde mental. Pense no que isso significa. O feno grego está amplamente documentado nos papiros médicos egípcios e em toda a tradição do Oriente Próximo bíblico. Não era uma planta marginal, era central. As parteiras do mundo antigo a usavam para estimular a produção de leite em mães que amamentavam. Isso está registrado. Esse uso específico, praticado por mulheres que tinham conhecimento obstétrico acumulado ao longo de gerações, foi eventualmente testado em estudos clínicos modernos. A ciência confirmou o mecanismo. A galactomanana presente no feno grego reduz a resposta glicêmica pós-refeição. A diogenina produz efeitos documentados no equilíbrio hormonal.
e estudos controlados confirmaram o que as parteiras do mundo antigo já sabiam: o feno grego aumenta a produção de leite em lactantes. O conhecimento não estava errado, ele simplesmente esperava para ser explicado. No Cântico dos Cânticos, o açafrão é listado entre as especiarias mais preciosas do jardim. Não é uma lista qualquer, é um inventário de preciosidade. E o açafrão aparece ali porque era raro, caro e extraordinariamente valorizado. O que a pesquisa moderna encontrou no açafrão é extraordinário. 2 compostos, crocina e safranal, foram testados em múltiplos ensaios clínicos controlados, comparando o açafrão diretamente à fluoxetina, o princípio ativo do Prozac, no tratamento de depressão. Os resultados foram estatisticamente comparáveis. Leia essa frase com cuidado. Uma especiaria bíblica considerada preciosa foi comparada em ensaios clínicos rigorosos ao antidepressivo mais prescrito do mundo e apresentou resultados equivalentes. Além disso, a proteção macular proporcionada por esses compostos foi documentada, assim como efeitos neuroprotetores estudados em pesquisas sobre Alzheimer. A preciosidade do açafrão no mundo antigo não era apenas estética, era funcional. Em Isaías, o cominho é descrito como uma planta que requer cuidado específico de plantio. Em Mateus, Jesus menciona o cominho entre os itens de dízimo que os fariseus pagavam meticulosamente. Uma especiaria que aparece tanto na instrução agrícola de um profeta, quanto na crítica moral de Jesus, não era ingrediente secundário de uma receita culinária. Era item de valor econômico e cultural significativo. A timoquinona do cominho preto, estudada extensivamente nas últimas décadas, demonstrou redução de marcadores de resistência à insulina em estudos clínicos. A ação antimicrobiana do cominho foi documentada especificamente contra o Helicobacter pylori, a bactéria associada a úlceras gástricas, e estudos controlados confirmaram redução significativa do LDL colesterol. O povo que zelava do cominho com cuidado específico de cultivo, que o incluía nos pagamentos religiosos formais, sabia que estava lidando com algo que valia a pena preservar. Se você está chegando agora neste vídeo e ainda não se inscreveu no canal, este é um bom momento para fazer isso. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificação quando publicarmos. Publicamos toda semana e cada vídeo parte de um ângulo que provavelmente você ainda não considerou. Em Mateus 23, quando Jesus critica a hipocrisia dos fariseus, ele menciona especificamente que eles pagavam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, enquanto negligenciavam questões maiores. O ponto teológico de Jesus é sobre prioridade moral. Mas o dado histórico que esse versículo preserva é que o endro era suficientemente valioso economicamente para ser incluído nos pagamentos religiosos formais. Você paga dízimo daquilo que tem valor. A ciência identificou no endro um composto chamado apigenina. Esse composto se liga aos receptores GABA no sistema nervoso central, produzindo efeito ansiolítico, confirmado em pesquisas. Noeats arminova antispasmódica o endro vem Medford Sprode da síndrome do intestino irritável. Uma erva que os fariseus pesavam e separavam com precisão para os pagamentos religiosos, age no sistema nervoso humano através de um mecanismo molecular que a ciência levou séculos para mapear. No Êxodo, quando os israelitas provariam pela primeira vez o maná no deserto, a Bíblia registra que ele era como semente de coentro. Pense no contexto. Israel está no deserto. A comida que milagrosamente aparece toda manhã para sustentar um povo inteiro por 40 anos é descrita por referência a uma semente específica que as pessoas conheciam tão bem que podiam identificá-la visualmente como parâmetro de comparação. O coentro não era exótico para eles, era familiar, era cotidiano. A pesquisa sobre o linalol do coentro revelou que esse composto reduz a ansiedade via receptores GABA, mecanismo similar ao do endro. A ação anti-inflamatória do coentro foi documentada, e estudos investigaram sua capacidade de quelação de metais pesados, um processo pelo qual compostos se ligam a metais tóxicos e facilitam sua eliminação do organismo. A semente com a qual os israelitas comparavam o alimento do céu tem compostos que agem no cérebro humano, reduzem inflamação e ajudam o corpo a limpar aquilo que não deveria estar nele. A hortelã aparece nos textos bíblicos pelo mesmo motivo que o endro e o cominho. Em Mateus e em Lucas, Jesus menciona que os fariseus pagavam o dízimo da hortelã. Isso significa que a hortelã era cultivada em quantidade suficiente para ser tributada.
Era uma planta de valor concreto, não apenas temperamental. O mentol da hortelã é um dos compostos vegetais mais estudados da farmacologia moderna. Sua ação antimicrobiana foi amplamente documentada. Ensaios clínicos controlados demonstraram que o óleo de hortelã-pimenta produz alívio significativo dos sintomas de síndrome do intestino irritável, e estudos documentaram melhora do desempenho cognitivo associada ao mentol. Os fariseus pagavam dízimo de uma planta que a neurociência moderna associa a melhor funcionamento mental. Isso merece um momento de pausa. Em Lucas 11:42, Jesus menciona que os fariseus pagavam dízimo da arruda. A arruda. Ela aparece uma única vez no Novo Testamento, e aparece porque também era cultivada e valorizada economicamente. O fato de que ela estava na lista dos dízimos significa que havia hortas de arruda sendo cuidadas, colhidas e pesadas. A pesquisa moderna encontrou na arruda um flavonoide chamado rutina. Esse composto demonstrou ação anti-inflamatória documentada, efeitos antiespasmódicos confirmados e, especificamente, redução da fragilidade capilar e melhora da circulação sanguínea. A rutina age nas paredes dos vasos sanguíneos, fortalecendo-os. Uma planta que aparece uma única vez nas Escrituras, mencionada de passagem numa crítica moral, carrega um composto que a medicina cardiovascular moderna estuda com interesse genuíno. A losna aparece nas Escrituras de uma forma radicalmente diferente das outras ervas desta lista. Ela não é mencionada por seus benefícios. Ela é mencionada como símbolo. Em Provérbios, uma advertência termina com a frase mais amarga que o absinto. Em Apocalipse, uma das estrelas que caem sobre a terra é chamada de absinto, e sua queda envenena as águas. A losna, o absinto bíblico, é metáfora de amargura extrema, de consequência terrível, de devastação. E então a ciência chegou. Na segunda metade do século XX, uma pesquisadora chinesa chamada Tu Youyou liderou um projeto de pesquisa médica buscando um tratamento eficaz contra a malária. Depois de testar centenas de plantas usadas na medicina tradicional, ela chegou à Artemisia annua, a losna. O composto que ela isolou chamou-se artemisinina. Leia essa frase com cuidado. A artemisinina derivada da losna é considerado o composto antiparasitário mais importante descoberto no século XX. Em 2015, Tuyou recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por essa descoberta. A estimativa é que a artemisinina tenha salvado milhões de vidas desde que foi isolada. A planta que aparece na Bíblia como símbolo máximo de amargura é a fonte do remédio antimalária mais eficaz da história moderna. Pense no que isso significa. As pessoas que escolheram a losna como símbolo de amargura extrema, a escolheram porque era visivelmente amarga, porque seus efeitos eram intensos, porque o corpo a sentia de forma poderosa. Eles não sabiam o nome do composto, mas perceberam que aquela planta agia de uma forma que nenhuma outra agia. E a memória disso ficou. Atravessou culturas, atravessou séculos e chegou intacta até um laboratório do século XX, onde foi finalmente explicada. A ciência moderna não descobriu esses benefícios. Ela os confirmou. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Descobrir seria encontrar algo que ninguém sabia. Confirmar é chegar com ferramentas sofisticadas a um lugar onde alguém já esteve antes. O que os pesquisadores fazem quando estudam artemisinina, ou linalol, ou timoquinona, ou rutina, é construir o mapa científico de um território que foi habitado durante milênios por pessoas que não tinham mapas, mas que conheciam o terreno. O que a Bíblia preservou não foi superstição. Foi ciência sem laboratório. Eu gostaria de saber qual dessas ervas mais te surpreendeu. Se foi a losna e sua ligação com o Nobel de Medicina. Se foi o açafrão e os ensaios comparando-o à fluoxetina. Se foi o hisopo presente desde o Êxodo até a cruz. Deixe nos comentários, eu leio todos os comentários. Se você ainda não se inscreveu, clique no botão e ative o sininho. Publicamos toda semana e o próximo vídeo vai a um lugar onde a maioria das pessoas nunca pensou em olhar.